Saudações, vigia das pessoas. Estamos vivendo o inverno brasileiro. Estamos em meados de agosto. O inverno está lutando para não ir embora. Mas daqui a pouco o sol aparecerá e o calor nos aquecerá. Estamos hoje, salvo engano, no 29º capítulo do sétimo reino na terra. O sétimo reino na terra é o novo Israel, porque Jesus veio para os seus, para Israel, e os seus não o receberam. Aliás, até o mataram, assim como fizeram com todos os anteriores profetas. Eles mataram o Messias. Mas, se não dá para seguir com Israel, disse Jesus por meio de Paulo, vamos seguir com o novo Israel. E quem é o novo Israel? O novo Israel é o Israel atualizado. Simples assim, cara pálida. Tá muito frio aqui no inverno brasileiro. Estamos em meados de agosto. Eu achei que o frio fosse embora. Houve um acidente técnico aqui. Eu tinha amarrado você aqui no poste, mas quebrou-se a amarra. Vou tentar arrumá-lo. Onde és tu? Estamos com problemas técnicos. Voltaremos em segundos. Na verdade, eu já resolvi o problema técnico. Agora só vou melhorar aqui a visagem que você vai ter do nascer do sol. Porque o sol, o sol está nascendo ali. O sol está nascendo ali no horizonte. Eu queria que ficasse um pouquinho mais inclinado aqui, mas não estamos conseguindo. Bom, vamos assim mesmo. Então, minha alma, canta-te, Senhor. Quem canta, os mares espanta. Especialmente, né? Mas precisamos cantar, porque no céu só vai entrar cantadores. Sim. Aqueles cantadores profissionais. E nós que não sabemos cantar, seremos obrigados a cantar, porque há louvor ininterrupto no céu. É por isso que a gente precisa insistir em cantar, tá bom? Porque o Espírito Santo, ele modela a nossa voz de modo a ela chegar lá no céu como uma viosa canção. Como se fosse o próprio Davi que tivesse entoado. Problemas técnicos resolvidos. Vamos seguir. Eu já falei da cura do hidrópico. Eu já falei. Agora nós vamos falar das parábolas. Eu já falei da parábola da grande ceia. O reino do céu é comparado a um grande rei que preparou uma grande ceia. E ele convidou a muitos. Só que as pessoas
davam desculpas e se desculpavam, se excusavam dizendo: não vou poder ir porque... Hoje as pessoas falam: eu não posso ir para a igreja, não posso ir para o reino de Deus, porque eu tenho que cuidar da minha família, eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo, a igreja é muito demodê, eu sou muito jovem. Por falar em jovem, eu também já fui jovem. É verdade. Eu também já fui jovem. Quando eu era jovem, eu participava de uma atividade chamada Campori. É um acampamento que a igreja faz aos jovens. E eu participava de uma região aqui que estava se inaugurando. Então eu participei do primeiro Campuri da nossa região. A nossa região chama Paulistana. É uma região administrada por um escritório chamado Paulistana. E eu tive a graça, nos anos 90, de participar do primeiro Campuri. Aí participei de vários. O último que eu me lembro foi em 2017, não lembro mais. Mas eu estava vendo a abertura do... parece que 20º Campuri da Paulistana. E o tema foi o mesmo da década de 90, porque era para homenagear, mencionar o percurso percorrido desde os anos 90 até hoje. E uma coisa me chamou a atenção: a música da abertura, ela foi cantada por um grupo, o mesmo grupo que cantou no ano 90, nos anos 90. Vai com Deus, Fátima! E depois cantou por um grupo novo. Então agora eu já sou quase tiozinho, então fica esquisito eu falar isso. Mas eu achei tão estranha a música moderna, sabe? Muito ritmada, tá certo, são jovens. Mas a igreja não tem que preparar os jovens para participar dos grupos de rock. Meu amigo, com todo respeito aos jovens, eu adoro os jovens, trabalho com jovens. Mas a igreja precisa preparar pessoas para cantar no grande coral celestial. E comparando o coral dos anos 90 com o coral dos anos 2000, eu fico com o anterior. A música é tema melindroso para Deus. Eu, na faculdade, tive aulas com um mestre maravilhoso, Dr. Horney. E ele era especialista em cristologia e música. E ele não falava de música para nós, mas eu vi alguns vídeos dele na internet comentando sobre a música. Então ele fala: nós temos orientação sobre música, precisamos segui-los. Mas a tendência humana é ir perdendo os costumes tradicionais, porque tem tradições boas e tem tradições ruins. As ruins é bom que a gente deixa para trás mesmo, mas a tradição de boa música não ritmada porque o ritmo nos agrada. Mas será que é isso que Deus quer? Deus não é contra o ritmo. Deus é contra a mistura. Ele fala claramente: cuidado com o santo, não profane o santo. Lembra quando eles subiram a arca? Teve acho que foi Uzá,
tentou tocar na arca para defendê-la e foi fulminado. Lembra do filho de Eli, sacerdote? Ele tentou profanar o templo de Deus, tornar profano o que era santo, e ele foi morto também. Então, quanto a isso, a gente precisa entender que Deus é rigoroso. Deus não vai deixar por menos. E no banquete da grande ceia, todos são convidados. Todos. Você é convidado. Só que os convidados da ceia que Jesus disse, eles apresentaram desculpas. Mas Deus não terá por excusado aquele que rejeitar participar da boda do Cordeiro, que será no céu. É um casamento longo, vai durar 1000 anos. E depois, o noivo e a noiva descerão enfeitados do céu. E aí sim, passaremos a eternidade aqui. É claro que o céu ficará franqueado a nós. Mas a morada de humanos é aqui na terra. Eu estava vendo um vídeo de um estudioso. Ele é estudioso porque ele é professor da USP. Ele abandonou a profissão para seguir o caminho de empreendedor. Me parece que ele se deu bem. Foi morar na América, agora está em outro país, não sei qual país. Então eu gosto das explanações dele. Mas teologicamente ele está totalmente equivocado. Eu vi um vídeo que estava comentando sobre a união dos filhos de Deus com os filhos dos homens. E ele acredita que os filhos de Deus, alguns cristãos acreditam nisso também, que os filhos de Deus são os anjos e os filhos dos homens são os humanos. Não, meus amigos. Primeiro, porque os anjos não se reproduzem. Então, um anjo não poderia reproduzir com um humano, porque tecnicamente não é possível. Perdi a minha linha de raciocinação. O anjo não se reproduz. Então ele não pode copular com humanos. E aí teria nascido os gigantes. Mentira! O primeiro gigante que viveu foi Adão. Adão era um homem zarrão, tinha 4, 5 metros de altura. E a tendência foi a estatura ir diminuindo. Ao passo que hoje, se você tem 1,60 m, 1,70 m, dê por agradecido. Eu, graças a Deus, tenho 1,80 m, quase 1,90 m. Eu sou grandão. Mas os maiores homens entre nós hoje, eu acho que não passa de 2,20 m, 2,30 m. Mas essa teologia de que houve miscigenação entre anjos e humanos não é correta. A Bíblia não afirma isso. Então, meu caro doutor, respeito a sua patente, o seu título. Mas, quando o assunto é Bíblia, eu acredito que na minha simplicidade eu posso falar com autoridade. A Bíblia não diz que os filhos dos homens são homens e que os filhos de Deus são anjos. Não. A gente pode entender de maneira mais simples que os filhos de Deus são aqueles que seguiram a lei de Deus. E os filhos dos homens são aqueles que seguiram para o outro lado. Então, os filhos de Deus são os filhos de Abel. Abel foi morto por Caim. E depois nasceu Sete. Então, os filhos de Deus são os filhos de Abel, são os filhos de Sete. E os filhos dos homens, aí sim seriam os filhos de Caim.
Caim significando aqueles que se recusam a obedecer a Deus. Eu prefiro o mais simples, porque o nosso doutor lá, ele viaja na maionese. Mas essas viagens, em parte, pode ser porque ele não tem assim um lastro bíblico, esse que nós, graças a Deus, temos. Então a parábola da grande ceia diz: ao você receber o convite, não recuse. Se hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo na sua orelha, diga sim, eu aceito participar da boda do Cordeiro. E Jesus foi contando parábolas. Ele contou a dracma perdida, o filho pródigo e o mordomo infiel. São várias parábolas. A dracma perdida. Dracma é uma moeda. Eu vi aqui, tem algumas moedas no chão. Dinheiro. Em tempos normais eu pegaria. Mas me parece que esse dinheiro aqui participou de um ritual religioso. Um ritual esquerdista. Por isso eu não pego. Não que eu creia nessas bobeiras, mas eu não quero nem brincadeira com o lado escuro da força. Eu não sei para que Deus eles ofereceram esse dinheiro aqui que está no chão. Eu só faria uso do dinheiro assim se eu estivesse em extrema necessidade. Aí Deus não teria problema, entendeu? Porque você pode tomar um veneno e não morrer, como Paulo tomou e não morreu. Paulo foi picado por uma serpente peçonhenta. Chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então veja, o contexto dessas parábolas que se seguirão agora é o contexto dos santos com aqueles que são notoriamente profanos. Os santos sendo o povo da igreja e os profanos. Profano não é uma palavra que designa maldade. Profano significa simplesmente fora do grupo de santos. Então santo é da igreja e profano é a coisa que acontece no dia a dia. Não necessariamente coisa errada, entende? É de fora. Então os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os escribas, a maioria deles se juntavam com os profanos, ou eles se achavam santos, e os profanos eram Jesus e seus povos, publicanos, prostitutos, etc, etc. Chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E eles falaram: como que esse recebe pecadores? Como que esse come com eles? E ele estava comendo na casa de um dos pecadores. Não sei se foi de Levi, me parece que sim. E Jesus propôs uma proposta, uma parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas... Eu falei dracma perdida. O título da parábola é dracma perdida e ovelha perdida. Então ele contou a história da dracma perdida, ovelha perdida e filho pródigo. Todo mundo perdido. Dracma perdida, ovelha perdida e filho perdido. Vão entendendo. E ele lhe propôs as parábolas: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que a venha achá-la? E achando, pôs sobre os seus ombros, gostoso, e chegando... eu gostei dessa palavra. Vai com Deus, meu irmãozinho. Ele colocou no ombro, gostoso, legal, aconchegante, e foi para casa.
E aí ele disse aos amigos: alegrai-vos comigo, amigos e vizinhos, porque já achei a minha ovelha perdida. Deus é esse homem que sai caçando uma ovelha perdida. Tem 100 aqui na igreja, mas ele vai fazer festa quando aquela ovelha perdida foi encontrada. Aquela ovelha pode ser você. Com todo respeito, meu irmãozinho, você está perdido. Jesus está à tua procura. E achando-a, põe sobre os seus ombros, gostoso. Eu gostei dessa Bíblia arcaica, antiga. Ela dá umas tiradas legais. Gostoso. Ele colocou no ombro a ovelha e se sentiu bem, se sentiu confortado. O pai se sente confortado quando o filho aparece. Então o filho é essa ovelha perdida. O pai é Jesus, o cuidador das ovelhas. Ele não se importa de sair um pouquinho do aprisco para ir caçar lá no mundo as pessoas que estão perdidas. Mas ele não deixa o aprisco desguarnecido. O Espírito Santo fica sempre de plantão. Ai, que frio! Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrependeu, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você está na igreja e está se sentindo justo? Amém! Mas a alegria no céu não é por você. Há alegria por você, mas há mais alegria por aquela ovelhinha que estava lá fora e Jesus achou. E hoje a ovelhinha está nos pés de Jesus, comendo, aprendendo. Essa ovelhinha é Maria de Magdala, Marta. Mas ele ainda está procurando as ovelhas perdidas. Você está perdido, meu irmão? Você está perdido, mas Jesus sabe onde você está e Ele sabe como encontrá-lo e como colocá-lo assim no peito, no ombro, gostoso. Eu falei assim no ombro, mas não, Ele levava aqui no peito a bichinha, como um filhote. E aí ele fala da dracma. Dracma é uma moeda. Eu vou pegar a oferenda aqui só para mostrar, tá bom? Senhor do céu, está repreendido todo o mal. Essa foi a maior que eu, mas tinha de... Dracma é uma moeda. Eu não achei uma moeda de 1, mas achei uma de 25 centavos. Vai voltar para cá. Dracma é uma moeda. A mulher perdeu a moeda e saiu procurando. A mulher fez uma faxina geral na casa. Aquela moeda não era de 25 centavos. Era uma moeda de ouro, que tinha um certo valor grande. Ela tinha 10 moedas. Era como se fosse um dote. Era uma herança que a mulher guardava para caso o marido morresse, ela ficaria sozinha. E aquela moeda serviria como sustento. Então a mulher foi lá, varreu a casa até achar. E achando-a, convoca suas amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa mulher que perdeu a moeda
é Deus. Deus, quando ele perdeu os filhos de Israel, ele corre atrás. Lembra que o povo foi levado para a Babilônia? Deus corre atrás e pega, ele limpa ele move céus e terra. E ele levou de volta. E depois o povo se perdeu de novo. Ele fala, eu quero ajuntar você como uma galinha ajunta os pintinhos. Eu quero deixar você aconchegante no meu peito. Como aquela mulher que achou a moeda e falou, agora estou bem. Aí ela faz festa com as amigas. Esse é Deus, quando acha um perdido. Ai, perdi de novo aqui. Gente, tá muito frio. Então a mulher ficou contente. Essa mulher é Deus. Ela está significando aqui Deus. Quando tem alguém perdido, Deus procura e acha. Parábola do filho pródigo. E disse ainda, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, toda a sua fortuna, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, começou a passar fome. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Imagina, manda um judeu cuidar de porcos. Ele foi e comia as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele comia da comida dos porcos. Essas bolotas devem ser frutas que eles davam para os porcos, ou não sei. Hoje seria lavagem, aquele mingau, aquela polenta que as pessoas fazem e jogam para os porcos. Ele vivia da ração dos porcos. E tornando em si, e caindo na real, ele disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Jornaleiros não são aqueles que se vendem jornais, são pessoas que trabalham por dia, diaristas, boias frias. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros, trate-me como um diarista, deixa eu trabalhar para o Senhor, eu serei honesto, eu já torrei toda a minha herança, não tenho nada, adote-me, papai, como um empregado. Quando ele ia chegando, seu pai viu, e o seu pai se moveu de íntima compaixão pelo filho, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. O pai beijou o filho. O pai, ao invés do filho beijar o pai beijou o filho. O pai agiu incorretamente, porque aquele rebelde tinha que ser deixado lá fora. Mas aqui o pai significa Deus. Deus não nos abandona, ainda que tenhamos
todos os méritos de maldade. Mas o Pai nos abraça, nos dá uma festa, um banquete. Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este filho estava morto e agora viveu. Esse filho ressuscitou. Quando alguém se arrepende do mal que está fazendo e volta a Deus, Deus nos considera como ressuscitados. Por isso que passamos pelo batismo, simbolizando que estamos ressuscitados e vivendo nova vida com Cristo. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa, viu a música e a festa e a dança. E chamando-no o servo, falou: o que está acontecendo? E o filho disse: o seu irmão mais novo voltou. E seu pai mandou matar um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas o filho que estava com o papai indignou-se e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse: eis que eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Agora esse seu filho aparece, desperdiçou toda a sua vida com meretrizes, e você mata para ele um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegramo-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Meu filho, você está comigo, tudo que é meu, ainda que você também tenha aceitado, porque o texto fala: repartiu entre eles. O pai pegou toda a herança e repartiu entre eles. Ele ficou com uma parte, de repente ficou com a parte da família, né, da mãe, e falou: tó, metade é sua, metade é sua. O filho mais velho, bonitinho, colocou o dinheirinho no bolso e continuou vivendo com o papai. Mas quando você recebe uma herança de um pai vivo, você está desejando que ele morra. Então o filho bonzinho não é tão bonzinho quanto à primeira vista parece. Meus amigos, eu estou com muito frio. Agora, depois dessa parábola, vem a parábola do mordomo infiel. Dizia também aos seus... Eu vou parar um pouquinho e continuo no próximo vídeo, porque eu tive uma consultoria profissional e eles disseram: não deixa seu vídeo passar de meia hora. As pessoas não vão assistir. A geração TikTok só gosta de 1 minuto. Então eu vou encerrar aqui e começo com a parábola do mordomo infiel, tá bom? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde, que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti, que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o vigia das pessoas te dê paz. Aí tem que tirar o chapéu e honrar o Senhor do céu, te dê paz.